Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Do que você tem medo? Eu tenho um monte de medo, de muitos medos, mas medos assim bem equilibrados, graças a Deus. E você, tem medo de alguma coisa? Liga para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Aguardo a sua participação, tá bom? Tem Facebook também, viu? O pessoal ainda está meio preguiçoso para ir lá no Facebook. Desde preguiça, vai lá, curta a página e coloque lá a sua intenção. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá para ver quais são os seus pedidos e as suas intenções. Temos aqui mais algumas, como nós terminamos o bloco anterior lendo algumas intenções, mais algumas. Olha, a Maria José de Souza, ela é de Paulo Afonso, lá na Bahia. Ela pede pela alma do seu esposo, pede também pelos seus pais, pelo sogro e pede também pela saúde de Márcia, pela cura e libertação de Dejacir, José Alonso, pede também pela saúde dela, pelos seus filhos e por toda a sua família. A Georgette Catarina Mendes Silva, ela é de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Ela pede pela cura e libertação da depressão, ansiedade, também pede ela tem pressão alta, pede pelo seu esposo Álvaro, pela prosperidade no seu emprego e também por toda a sua família. A Maria Auxiliadora Santana, ela é de Paulínia, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pede por seu irmão Francisco de Assis Batista de Góis, pede também pela saúde e cura do fígado, pede por seu esposo, Paulo Roberto Santana, e também pela saúde e por uns exames do coração que vai fazer, então que Deus possa abençoar. A Cleusa Maria de Souza Andrade, ela é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela sua saúde, pede pela saúde de Giovanni e também por toda a sua família. E a Maria Inês Salles Crispim Viana, é de Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Ela pede pela saúde de toda a sua família. E de Capinópolis, lá em Minas Gerais, a Maria Aparecida de Resende pede pela sua saúde, pela cura, pede pela cura dos seus joelhos e também pede pela saúde de toda a sua família. E também Valdecir Ribeiro, ele é de Campo Formoso, lá na Bahia. Ele pede oração pela libertação dos filhos Jorge Luiz, Antônio Carlos, Mariana e da senhora Valdecir. E, aliás, isso mesmo, né? E de toda a sua família. Que bom, olha, continue mandando as suas intenções, que nós vamos colocando todas elas aqui. Lembrando que todas as pessoas que ligam, a sua intenção fica aqui por 100 missas. Por 100 missas. Sabe, eu acho interessante isso? Porque quando a gente liga para cá, coloca as nossas intenções, você coloca a sua intenção, é sinal de que você acredita naquilo que nós estamos fazendo aqui, não é? Eu também acredito. Se eu não venho para rezar junto com você, se eu não venho para falar de algo que eu acredito, eu prefiro não falar, não é? E quando você liga para cá, você diz assim, eu acredito também, acredito que o Padre reza por mim, acredito naquilo que nós estamos realizando aqui. Você acredita nesse projeto todo que tem aqui, não é? Em tudo aquilo que acontece na associação e na Rede Século XXI. Por isso que quando você acredita, é sinal de que você sonha junto com a gente, não é assim? A gente sonha com aquele sonho da outra pessoa porque a gente gosta e acredita naquele sonho. Quando o Padre Eduardo sonhou todo esse projeto, eu acredito que na cabeça dele, por mais que seja ele tão visionário assim, ele não imaginava que chegasse ao que chegou. Isso é muito bom. Ou seja, o sonho que é pequeno se transformou em algo muito maior. E é por isso que eu quero conversar com você sobre isso, não é? O Padre Eduardo tem outro sonho, não só da associação, da TV, mas tem um sonho que você já ouviu aí, você que acompanha assiduamente a nossa programação. O Padre Eduardo tem um sonho de construir uma igreja, né, dedicada às mãos ensanguentadas de Jesus. É um sonho. Vamos sonhar juntos? Vamos trazer esse sonho para nós, porque quando alguém pensa, idealiza, é sinal do Espírito Santo. É assim que eu entendo e é assim que eu acredito. Agora, quando esse sonho é partilhado com alguém e a gente acredita, a gente sonha junto com aquela pessoa. Então, o que eu quero pedir a você? Sonhe junto com o Padre Eduardo, para que essa igreja, de fato, edificada, que será edificada, apresentada e consagrada às mãos ensanguentadas de Jesus, de fato se realize. O primeiro passo é rezar. E vamos fazer isso. Esse é o meu convite para você. Se você acredita nesse sonho, ele vai se tornar realidade também. Porque alguém sonhando, o Espírito Santo iluminando, e aí todos nós, né, nesses 15 anos aí de devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, não era para menos, né? Então vamos edificar. Vamos sonhar juntos, melhor dizendo, vamos sonhar juntos que nós vamos edificar uma igreja dedicada e consagrada às mãos ensanguentadas de Jesus? Vamos sonhar junto com o Padre Eduardo, sonhar junto com Deus, esse sonho de levar a palavra de Deus cada vez mais a tantos lugares? Então é isso, sonhe com a gente rezando
por esse projeto, tá bom? E agora eu gostaria de lembrar a você o seguinte, quando a gente fala de medo, cada um tem uma opinião, cada um. Uma pessoa fala disso, outra pessoa fala daquilo, tem medo daquilo outro. E agora nós vamos ver o que é que as pessoas falam a respeito desse tema. Acompanhe comigo. Você tem medo de alguma coisa? Do quê? Um mal que atinge não somente as crianças, como também os adultos, é o medo da escuridão. Você tem medo de ficar no escuro? Ou talvez você tenha medo de altura. Ou quem saiba, você tenha medo da morte. Vou um pouco mais além. Medo de não conquistar o céu? Ou por que não dizer, medo de ir para o inferno? Tenho medo da morte. Se eu puder me esconder dela, eu me escondo. Tenho medo de chuva forte. Medo de chuva. Assim, se eu não achar um emprego, ficar desempregada. Então hoje eu tenho medo de estar andando aqui, né? Que estou trabalhando aqui agora, de repente pode vir uma pessoa aqui, roubar um cliente que eu estiver atendendo. Hoje em dia eu tenho medo de tudo, de todo mundo eu tenho medo hoje. Eu só não tenho medo de Deus, né? Que é Deus que olha a gente, protege a gente, né? De ir andando assim, uma pessoa me atacar, do jeito que anda, malandragem, né? Eu tenho medo de raio, tenho medo de tempestade, muita água, eu fico assim, sabe, apavorada. Porque eu já quase afoguei, né, numa enxurrada forte. Agora de altura também, até certo ponto eu não tenho não, mas passou de 10 metros para cima eu tenho medo. Poxa, tem bastante coisa a dar medo, né? Mas ter um medo de me paralisar, não. Mas quais medos que você poderia citar que você tem? Medo do desconhecido é uma coisa que me deixa intrigado, mas não a ponto de me paralisar. Tenho da morte. Medo, a senhora tem medo do quê? De cobra. Medo do quê? De ser assaltada. Eu tenho vários. Quais? Por exemplo, eu tenho medo de barata. De perder meu pai, minha mãe. Da morte. Da morte. Eita, tantos medos, não é? Barata, medo Ixi, enrolou minha trava-língua aqui. Medo de barata, viu aí que coisa interessante? Uns medo de altura, outros medo da morte. Tantos medos que a gente tem, né? Eu tenho alguns medos aí que eu tenho de dificuldade, gostaria de trabalhar um pouco mais, mas são coisas que acontecem com a gente. Todos nós temos esses medos aí, né? Medos de escuridão, principalmente, né? Alguns, sabe por quê? Alguns sempre entendem que o medo, de fato, é aquilo que você não consegue. Lembra que eu falei no início do programa? Você não consegue controlar isso, você não consegue lidar com isso de maneira um pouco mais tranquila. Por isso a gente tem medo. Uma das pessoas ali falou, eu tenho medo de desconhecido. É claro, né? A gente tem medo de desconhecido porque a gente não sabe o que vai ser depois. Eu só fico meio intrigado quando a gente diz assim, eu tenho medo da morte. Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem sobre essa questão, não é? Eu não sei, pode ser daqui a 10 minutos que eu morra ou outro, a gente não sabe isso. Então, assim, me intriga porque eu acho que da morte nós não deveríamos ter medo. Agora, das outras coisas, se você tem medo de barata, vai lá e mata a barata, não é? Se você tem medo do rato, vai lá e mata o rato. Se você tem medo de altura, né, você tenta fazer um exercício para lidar com esse medo de altura. Agora, como é que eu vou matar a morte? Ela que me mata, não é? Então, assim, por isso que a gente tem que olhar um pouco isso com um pouco mais de leveza e de tranquilidade, senão a gente vai ficar paranoico, a gente vai ficar louco, não é? Eu entendo tudo isso e eu acho que, de fato, é por aí que a gente tem que perceber. Quando a gente dá nome às coisas, facilita. Eu, por exemplo, tenho um certo medo de elevador. Eu acho que aquilo não foi feito para levar a gente. Mas, se a gente tem que usar, reza um terço antes e sobe. Mas você tem que enfrentar aquilo, você dá nome ao medo que você tem. Agora, desconhecido, não tem como. Então você tem que colocar diante de Deus aquilo que para você é importante, não é? É assim que funciona. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo com medo e não vai trabalhar o medo. E aí entra um grande detalhe na nossa vida que para mim é muito, muito importante. Nominar, dar nome. Você só enfrenta o seu inimigo se você souber quem é. Por exemplo, no seu trabalho, na sua comunidade, vamos supor, tem aquelas pessoas que falam mal de você. Ou tem aquelas pessoas que
são suas inimigas, criticam você, você não sabe quem são essas pessoas. Como é que você vai lidar com elas? Você não sabe. Então não sabe quem é, quem disse, quem falou, então você não tem como lidar com essas pessoas. Agora, quando você sabe quem elas são, você vai chegar e conversar. Por que você disse isso? Qual o motivo que eu dei para você falar isso? Ou qual o motivo que eu dei para você não gostar de mim? Não é? Então, assim, você nomina, você consegue trabalhar essas coisas. Se não, fica difícil. Por isso, gostei dessa reportagem que a Amanda fez. Foi lá e buscou na pessoa, olha, do que você tem medo? Nomina, dá nome para isso. Olha, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo outro, tenho medo daquelas coisas, tenho medo do escuro, tenho medo de perder alguém. E essa é uma das coisas mais difíceis. E daqui a pouco eu quero até falar sobre isso. O medo da perda. Isso é muito complicado, é muito difícil. Mas a gente consegue tranquilamente passar por isso. E aí a gente começa a entender que essas perdas, elas fazem parte. E daqui a pouco eu quero falar um pouco melhor sobre isso. E agora eu gostaria de ler as intenções, porque são várias pessoas que colocaram a sua participação, as suas intenções, e a gente faz isso valer. Traz o seu pedido e apresenta isso a Deus. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, olha, vamos rezar juntos, vamos colocar juntos todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, porque isso para nós é importante. Tudo que você coloca aqui, para nós é importante. E na medida do possível, a gente vai lendo e atendendo todas as suas intenções. Como, por exemplo, olha, a Terezinha Maria de Miranda Rocha, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Terezinha, muito, mas muito obrigado. Você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Oveli Terezinha Kuzmer, de Itapejara do Oeste, lá no Paraná, pede oração pela sua saúde, pela cura e libertação, pela perda dos filhos e do marido para Deus, que dá o conforto, paz, libertação da síndrome do pânico, libertação do mal para que Deus possa ajudá-la. Pede pela vida de João Carlos e Cleusa Aparecida e também pede pela sua empresa e pela sua vida financeira. Vamos rezar juntos, tenha certeza disso. De Caracol, lá no Mato Grosso do Sul, a Ana Carolina Farinéia Figueiredo pede oração por Carlos, Josimar, Laudina, Aniele, Ana Carolina, por ela mesma e também por toda a sua família. Marcos Vinícius Menezes, de Vitória, lá no Espírito Santo, pede oração por Sebastiana do Carmo, pela saúde da vida financeira para conseguir vender um imóvel. E pede também pela sua viagem de volta. Pede pela união com José Reis, pede também para Deus ajudar e dar discernimento. Pede por Jaqueline, para que Deus abençoe na sua gravidez. Também que faz o seu pedido de oração é a Amara Maria Santos Silva, de Frecheiras, lá em Pernambuco. Pede oração pela sua saúde, pela proteção, pede por Antônio e também por toda a sua família. Roselaine Aparecida Bolbato Marques, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, quer participar do sorteio. A Letícia Mendes Silva Sobrinho, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, pede oração por ela mesma, por seu esposo Renato Cunha Gomes, pede pelo seu sobrinho e pede também paciência e tolerância. Quero colocar aqui na nossa urna também os nossos irmãos que participaram do nosso quiz de hoje. Você já participou? Já ligou aqui? Sabe qual é a alternativa correta, letra A, B ou C? Vamos dar uma olhada no vídeo para a gente ver com um pouco mais de precisão o que é que Jesus disse. Vamos dar uma olhadinha e aí você vai sintonizar um pouco mais qual é a sua resposta. Medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Vendam os vossos bens, deem esmolas, façam bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acaba. Ali, o ladrão não chega, a traça não corrói. Porque onde está o seu tesouro? A letra B nos diz, ali estará também o seu coração, e a letra C nos diz, o ladrão não encontrará. Eusiara, qual é a alternativa correta dessas três?
Então você sabe, né? É só ir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e você... Vamos ver se você vai acertar, porque é muito grande o capítulo 12. Vai ser meio complicado você saber. Se você, claro, buscar lá, você vai encontrar, logicamente. Olha, quem participou do nosso quiz de hoje, Maria Lourdes da Rocha Monfroy, de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. De Juarã, ou Juará, não sei, em Mato Grosso, Fabrício Rico dos Santos. A Fabiana Antônia dos Santos, também de Juará ou Juarã. Vocês me desculpem se eu li errado, alguém podia dar uma olhada para mim aí, no Mato Grosso. A Fabiana Antônia dos Santos também. Salete Trevisan Testolim, de Bandeirantes, Santa Catarina. E a Maria Aparecida Moreira, de São Paulo, capital. E de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, Alice Fagundes Sene Lacerda. Então, todos esses nossos irmãos participaram e vão concorrer, olha, todos que participarem do quiz vão concorrer a este CD que você... tá vendo? Eu estou estragando aqui, né, Gabriel? Olha, o CD e também a vela surpresa, o CD da Vânia Vilela e essa vela surpresa. Acendeu, fez as suas orações, lá no finalzinho você vai ter uma belíssima surpresa. E também todos aqueles que participarem do nosso programa de hoje, olha, tá vendo aqui os nossos queridos amigos padres cantores, Rodrigo e Sérgio. Eles escreveram esse livro aí, 2 ou mais. Todos os que participarem do nosso programa de hoje vão concorrer a este livro. Como eu disse, já li, livro muito bom, muito interessante. E tem aqui, viu, no nosso Shopping Católico. Você pode ligar aqui se você, vamos supor, não ganhei o livro, não é? Então você pode ligar aqui no Shopping Católico, e, aliás, acessar o shoppingcatólico.com.br ou ligar aqui, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. E aí você vai ligar aqui, porque a gente fica muito feliz quando alguém adquire os nossos produtos. Já estou falando do nosso Shopping Católico antes, né? Quando você já adquire os nossos produtos aqui, você também ajuda a todos nós aqui nesse projeto todo de evangelização. Então, olha, ligue para cá, né? Já faz a sua participação. Quem sabe você não será o nosso querido ou querida privilegiados dessa manhã de quarta-feira. Antes da gente ir para o intervalo, eu só gostaria de lembrar o seguinte. Quando nós estamos participando do quiz, Jesus lá no início fala uma coisa muito bonita. Eu acho muito bonito porque Jesus tem uma maneira muito carinhosa de se dirigir a gente, não é? Ele diz assim, em outras palavras, não tenha medo, pequenino rebanho. Jesus tem uma maneira bonita de colocar o nosso coração tão em sintonia com o dele, que a gente se sente assim, feliz só de ouvir a palavra de Jesus. E eu fico muito feliz também, né, repetindo a palavra, porque é bom ouvir Jesus nos chamar de pequenino rebanho, dizendo assim, olha, vocês são delicados a ponto de eu querer tê-los em meu coração, na minha vida. E é bom a gente sentir-se amado e acolhido por Jesus, não é? Só queria comentar isso e eu quero só lembrar que você pode participar do nosso quiz, tem tempo ainda, nossa manhã toda aí, você vai concorrer aos nossos prêmios porque você vai acertar uma dessas alternativas. O nosso intervalo, você sabe que ele é rapidíssimo, aproveita e liga para cá, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra, até lá!